Você já tentou economizar e, mesmo assim, no fim do mês, o dinheiro simplesmente não está lá. Não porque você gastou com luxo, não porque você foi irresponsável, mas porque você vive no limite, todos os dias. Hoje eu prometo caminhar com você até o fundo dessa verdade, sem culpa, sem frases prontas, sem mentira confortável. Eu sou o Dr. De Lima, este é o canal O Preço da Vida. E aqui a gente fala de finanças pessoais do jeito que ninguém teve coragem de te explicar. Respira comigo um segundo. Existe uma mentira muito perigosa que foi repetida por décadas, que economizar é apenas uma questão de força de vontade, que se você não consegue guardar dinheiro, o problema está no seu caráter, na sua disciplina, na sua cabeça. Isso não é verdade. E eu digo isso como economista, como consultor financeiro, como alguém que já sentou à frente de milhares de pessoas exaustas, olhando para o chão com vergonha de admitir que não aguentam mais tentar economizar. Quando você vive no limite, economizar deixa de ser uma decisão racional. Vira um custo psicológico, um peso invisível que se soma a todos os outros. Você acorda cansado, trabalha cansado, decide cansado. E ninguém fala sobre o preço da fadiga nas finanças pessoais. A economia tradicional ignora isso. Mas a vida real não. Quando sua renda mal cobre o essencial, cada escolha financeira exige energia mental. Escolher o mais barato no mercado, adiar um desejo simples, negar um pequeno alívio, isso consome você por dentro. E chega um ponto em que o cérebro simplesmente diz: chega. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. O que acontece então? Você compra algo pequeno, algo que não estava no plano. Um delivery, uma promoção, um parcelamento que parece inofensivo. E por alguns minutos, existe alívio. É aqui que muitos especialistas erram. Eles chamam isso de descontrole. Eu chamo de mecanismo de sobrevivência emocional. Quando a vida está no limite, economizar dói mais do que gastar. E isso muda tudo. Você não vive uma vida de excesso. Você vive uma vida de contenção constante. Cada real é vigiado. Cada gasto é julgado. Cada erro vira culpa. Esse ambiente não produz disciplina financeira. Produz exaustão. E pessoas exaustas não fazem planos de longo prazo. Elas tentam sobreviver à semana. É por isso que dizer basta economizar é cruel. É como pedir para alguém cansado demais correr uma maratona. Finanças pessoais não começam com planilha. Começam com margem. Margem de energia. Margem emocional. Margem de tempo. Sem isso, qualquer técnica vira tortura. Talvez você já tenha tentado tudo. Anotar gastos. Cortar pequenos prazeres. Prometer que agora vai. E sempre termina do mesmo jeito. Com frustração. Com aquela sensação de que algo está errado com você. Não está. O sistema foi desenhado para espremer, para manter você ocupado demais para questionar, cansado demais para planejar, no limite demais para respirar. E quando você vive assim, economizar não funciona. Não porque a ideia é ruim, mas porque o contexto é desumano. Enquanto sua vida exigir 100% de você, apenas para se manter em pé, não sobra espaço para construir. E aqui está a parte difícil de ouvir. Você não precisa aprender a economizar primeiro. Você precisa aprender a criar espaço. Espaço interno, espaço financeiro, espaço mental. Isso é finanças pessoais no mundo real. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar por que a maioria das estratégias falha com quem vive no limite e como reconstruir sua relação com o dinheiro sem se destruir no processo, sem promessas mágicas, sem atalhos mentirosos, apenas verdade e direção. Fica comigo, porque quando você vive no limite, economizar vira quase uma palavra ofensiva. Não porque você não quer, não porque você é irresponsável, mas porque o seu corpo e a sua mente já estão operando em modo sobrevivência. E aqui eu preciso que você me escute com calma. Quando a vida aperta demais, o cérebro muda de prioridade. Ele para de pensar em longo prazo. Ele para de planejar. Ele só quer aliviar a pressão agora. É por isso que tantas decisões financeiras ruins não nascem da ganância.
Elas nascem do cansaço. Você chega no fim do dia exausto, com a cabeça pesada, com a sensação de que o mundo exigiu mais do que você tinha para dar. E nesse momento, qualquer coisa que prometa conforto vira tentadora. Um pedido por aplicativo, uma compra pequena, um parcelamento que parece inofensivo, só para sentir que você ainda tem algum controle sobre a própria vida. E depois vem a culpa, aquela culpa silenciosa, aquela que não grita, mas corrói. Muita gente me procura dizendo: doutor, eu sei economizar, eu já li sobre finanças pessoais, eu conheço as regras, mas eu não consigo seguir. E a resposta quase nunca está nas regras, está no contexto. Economizar pressupõe margem, margem emocional, margem de tempo, margem mental. Quando você vive no limite do dinheiro, no limite do cansaço, no limite da paciência, não existe margem, existe reação. A maior mentira da educação financeira tradicional é fingir que todo mundo começa do mesmo ponto, que basta força de vontade, que basta disciplina. Como se disciplina não fosse um recurso que também se esgota. Você não falha porque gasta. Você gasta porque está falhando em descansar, em respirar, em ter espaço para pensar. E aqui entra algo que quase ninguém fala em finanças pessoais. A pobreza não é só falta de dinheiro. É excesso de pressão constante, pressão para pagar contas, pressão para não decepcionar ninguém, pressão para continuar funcionando mesmo quando tudo em você pede pausa. Nesse cenário, economizar soa como mais uma cobrança, mais uma exigência, mais um peso nas costas. E quando o dinheiro acaba antes do fim do mês, não é só a conta bancária que fica negativa, é a autoestima. Você começa a se ver como alguém que nunca acerta, alguém que sempre está atrasado, alguém que vive correndo atrás do próprio rabo. Mas deixa eu te dizer algo importante, talvez desconfortável. O problema não é que você não sabe economizar. O problema é que economizar não foi feito para quem está sangrando todos os dias. Antes de falar em guardar dinheiro, é preciso parar o sangramento invisível. Aquele que vem de juros, de decisões automáticas, de uma rotina que consome mais do que devolve. Enquanto sua vida exigir tudo de você, qualquer tentativa de economia vai parecer um sacrifício insuportável. E sacrifícios não se sustentam no longo prazo. O que se sustenta é ajuste de ritmo. É reduzir a pressão onde ninguém vê. É parar de tratar o dinheiro como o vilão quando ele é apenas o mensageiro de uma vida sobrecarregada. Muitas pessoas não precisam de um plano financeiro mais rígido. Precisam de um plano mais humano. Um plano que comece aceitando a realidade, não brigando com ela. Que reconheça o cansaço. Que reconheça os limites. Que pare de prometer soluções mágicas. Porque enquanto você viver no limite, economizar do jeito que te ensinaram vai continuar não funcionando. E isso não faz de você fraco. Faz de você humano. Então a pergunta muda. Não é mais como economizar, é como parar de viver no limite. E isso assusta, eu sei, porque ninguém nunca te ensinou isso nas finanças pessoais. Ensinaram planilha, ensinaram porcentagem, ensinaram metas, mas não ensinaram a desenhar uma vida que caiba dentro do seu corpo. O primeiro passo não é guardar dinheiro, é criar micro-espaços de decisão, espaços pequenos, quase invisíveis, onde você não precisa decidir cansado, onde o dinheiro para de ser decidido no fim do dia quando sua energia já acabou. Quem vive no limite decide tudo tarde demais. Decide comer quando já está exausto. Decide comprar quando já está frustrado. Decide parcelar quando já está com medo. E o dinheiro nesse momento só obedece ao estado emocional. Por isso, o que realmente muda o jogo é antecipação simples. Não planejamento complexo. Antecipação humana. Não é anotar tudo o que gasta. É reduzir o número de decisões que você precisa tomar sob pressão. Menos escolhas à noite. Menos tentações quando o cansaço manda. Menos situações em que o dinheiro vira anestesia. Isso não parece finanças pessoais, mas é exatamente isso. Quando você cria uma rotina que respeita o seu limite, o dinheiro começa a obedecer quase sem esforço. Não porque sobrou mais, mas porque vazou menos.
E aqui está algo que quase ninguém aceita ouvir. Você não vai sair do limite tentando ser forte o tempo todo. Vai sair ficando menos exposto a juros automáticos, menos exposto a gastos impulsivos previsíveis, menos exposto a uma vida que exige mais do que paga. A mudança real acontece quando você para de se perguntar como economizar mais e começa a perguntar o que está me esgotando primeiro. Porque enquanto sua energia for drenada antes do dinheiro, qualquer sobra será ilusória. Eu já vi isso centenas de vezes. Pessoas que ganham um pouco mais e continuam no limite. Pessoas que cortam tudo e continuam angustiadas. E pessoas que sem ganhar mais conseguem respirar. A diferença não está no valor, está no ritmo. Dinheiro não gosta de pressa, não gosta de desespero, não gosta de decisões feitas no cansaço. Quando a vida desacelera um pouco, o dinheiro começa a obedecer. E talvez essa seja a maior virada de chave. Você não precisa virar outra pessoa. Não precisa ser disciplinado como um robô. Não precisa viver se negando tudo. Você precisa parar de se cobrar soluções para uma vida que está pedindo ajuste. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado. Talvez esteja no limite. E talvez esteja se culpando por algo que nunca foi só falta de esforço. Aqui no canal. O preço da vida, eu não falo de dinheiro como números frios. Eu falo de dinheiro como consequência de como você vive. Porque quando a vida cabe em você, o dinheiro começa aos poucos a caber também. E não é milagre. É respeito aos limites. Isso muda tudo.